Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então nós vamos retomar o estudo da culpabilidade, que é o terceiro extrato analítico do crime. Lembrando que o crime é fato típico, ilícito ou antijurídico para alguns e culpável no sentido da culpabilidade. Então nós percorremos todo o estudo do fato típico, também analisamos a ilicitude de todos os seus aspectos, suas excludentes, e nós estamos estudando a culpabilidade, que é o juízo de reprovação. É o juízo de censura. Vamos lembrar que o direito penal ele é dirigido para seres humanos com consciência e capacidade de compreensão dos seus atos, compreensão da gravidade, compreensão da ilicitude dos seus atos. O direito penal não se dirige a cavalos, porcos, papagaios, a pessoas que não têm essa capacidade de discernimento. E tudo isso é analisado dentro da culpabilidade, como nós vimos na aula anterior, as teorias, enfim, toda a sistemática de noções gerais da culpabilidade. E nós vimos que a culpabilidade ela tem três elementos estruturais: a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e o potencial conhecimento da ilicitude. Esses são os três pilares, são os três elementos fundamentais da culpabilidade. E hoje, meus amigos, nós vamos estudar a imputabilidade. Legal? Imputabilidade. Então, olha só. Olha o que nós temos aí. Só lembrando a vocês, ó, os elementos da culpabilidade: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Nós já falamos superficialmente sobre eles na aula inaugural de culpabilidade. Passamos superficialmente por eles na aula inaugural de culpabilidade. E hoje nós vamos aprofundar, aliás, hoje e nas próximas aulas, nós vamos tratar desses elementos e das suas excludentes. Então nós vamos tratar dos elementos e das suas excludentes, porque nós vamos ver aí elementos que podem excluir a imputabilidade, elemento que pode excluir o potencial consciência da ilicitude e também excluir a exigibilidade de conduta diversa. Então vamos retomar o estudo desses três elementos e vamos iniciar hoje pela imputabilidade. Está aqui, ó. A imputabilidade é o primeiro elemento estrutural da culpabilidade. Então, só voltando para mim, não percam de vista o que eu sempre afirmo dentro dessa aula. O direito penal, ele é dirigido a seres humanos com consciência. Então, a culpabilidade, como nós vimos, é a aferição, é o juízo de valor quanto à reprovabilidade daquele indivíduo. Por quê? Porque o fato pode ser típico, ou seja, depois de analisar, né, o juiz, o delegado, o promotor, o advogado que está na causa, depois de analisar todos aqueles elementos do fato típico, conduta, nexo, resultado e o tipo tipicidade, né, passou por essa fase? Legal. Vamos para a ilicitude, segundo elemento estrutural do crime. Observamos a ilicitude, a contrariedade ao ordenamento jurídico, não há nenhuma causa de exclusão da ilicitude, ou seja, não há nada que torne aquele fato aparentemente ilícito em lícito. Aí nós vamos para a terceira etapa, que é o juízo de censurabilidade, é o juízo de reprovação. E aí, dentro desse juízo, nós vamos ter que analisar três aspectos, esses três elementos estruturais: a imputabilidade, o potencial conhecimento ou consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. E hoje nós vamos estudar o primeiro deles, que é a imputabilidade. Esse é o primeiro elemento da culpabilidade. Eu vou trazer a lousa aqui, então, para a gente analisar o conteúdo. Então vamos ver aqui a imputabilidade, né, e os seus aspectos. Só vou dar uma molhadinha aqui na garganta. A imputabilidade, então, e os seus aspectos. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Olha só que interessante. Então nós vamos abordar tudo isso aqui, ó,
a inimputabilidade, né, os inimputáveis, quem são? A redução de pena, a possibilidade de redução de pena, os menores de 18 anos, a emoção e paixão e a embriaguez. Tudo isso está dentro da ideia de imputabilidade, tá? Então nós vamos dar uma avançada nesse tema hoje e na próxima aula nós vamos complementar aí e continuar. Então, olha só, quando a gente fala em inimputável, o artigo 26, que é o artigo que trata dessa matéria, ele diz o seguinte: é isento de pena o agente que, por doença mental, olha aí, ó, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, quando vocês fazem a leitura desse artigo de lei, dá para extrair dele justamente essa frase que constantemente eu afirmo: o direito penal é dirigido a pessoas com consciência e capacidade de compreensão. Olha lá, aqui o artigo fala em doença mental, em desenvolvimento mental incompleto ou retardado no momento da ação ou da omissão. É esse o escopo, né, a ideia do nosso estudo aqui da imputabilidade. E aí quando a gente fala em termos de redução, olha só, isso nós vamos dar tudo com calma, com aprofundamento. O parágrafo único ele diz assim, ó: a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços, redução de pena, portanto, no cálculo da pena, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, aqui vejam, nós estamos falando de uma situação de parcial incompreensão, né? Não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nós vamos dar mais adiante a questão aí do parágrafo único, que traz a ideia de semi-imputabilidade, ou seja, é uma imputabilidade parcial, é uma situação de parcial inconsciência, né? Não é de total inconsciência, mas de parcial. Nós também temos dentro da ideia de imputabilidade, nós vamos já conceituar já, a questão dos menores de 18 anos, aqui ó, o famoso aí que o pessoal fala, né, o de menor, né, que inclusive vai ser tema de uma pesquisa que nós vamos fazer. Vou falar disso no final. Então, olha só. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Nós não podemos imputar a eles responsabilidade penal, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Vamos também tratar disso hoje, da questão do menor de 18 anos, tá? Nós também temos aí, dentro do âmbito da imputabilidade, a ideia de emoção e paixão. E olha o que diz o artigo 28, nós vamos também aprofundar nesse artigo mais adiante. Não excluem a imputabilidade, a emoção ou a paixão. Olha que coisa interessante. Então, nós vamos ver mais adiante que nós não podemos alegar, né, não se pode alegar em favor de alguém para excluir a responsabilidade penal. Eu estava emocionado, eu estava muito bravo, eu me alterei, né? Ou a paixão, olha, eu a amava e ela não me quis mais, logo a paixão me levou a praticar o crime. Então isso não pode ser alegado, nós vamos estudar com detalhamento. E a famosa embriaguez, é um tema muito legal, nós vamos ter muitas coisas para estudar na embriaguez aqui, ó, tá? Então eu vou deixar a leitura desse artigo para o momento apropriado, porque a embriaguez realmente nós vamos explodir aí em uma série de fatores de estudo bem interessante. Por quê? É muito comum, vem para mim aqui, é muito comum as pessoas alegarem que elas estavam embriagadas, e quando a gente fala em embriaguez não é só por álcool, nós vamos ver isso. A embriaguez é a retirada do estado de consciência ou parcialmente consciente em razão de substâncias que entorpecem, tá? O álcool é uma delas, né? A gente está acostumado a falar em embriaguez e pensar logo em algo, fulano estava embriagado. Não, mas a embriaguez ela pode decorrer de outras substâncias entorpecentes. Alguém que consumiu maconha, cocaína, crack, heroína, LSD, o êxtase, essas drogas sintéticas que nós temos hoje, metanfetamina e por aí vai, né? Temos uma lista enorme, o lança-perfume, enfim. Senão seria muito fácil, o indivíduo ia lá, se embriagava e aí praticava crime. Então nós vamos estudar isso com parcimônia aí
no momento adequado, né? Vamos usar com parcimônia no momento adequado. Então, vamos lá, meus amigos, vamos partir aí então para o conceito, tá? Para o conceito, tá? Então, olha só. O que é a imputabilidade? O que é interessante é que a nossa legislação, né, ela não define o que é imputabilidade, mas ela diz o que é o inimputável, né? Interessante, ela não traz uma definição clara na lei ali no artigo 26, 27 e 28, não fala. Ao contrário, ela indica o que é alguém que é inimputável, né? E aí a gente vai procurar isso na doutrina, na jurisprudência, e aí nas anotações a gente forma um conceito, né? A gente pode dizer que a imputabilidade é a capacidade de imputação, né? Possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal, ou seja, eu vou imputar a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração. Lembrando sempre, doutores, que infração penal é gênero, dos quais temos como espécie aí o crime e a contravenção penal, né? E um outro conceito aqui que a gente pode falar, a imputabilidade é o conjunto de condições pessoais que conferem ao sujeito ativo a capacidade de discernimento e compreensão para entender os seus atos e determinar-se conforme, né? Determinar-se conforme esse entendimento. Então, doutores, a imputabilidade é essa característica, né, que o indivíduo tem que ter de compreensão, de discernimento, de entendimento da ilicitude do fato que ele praticou. Se ele não compreende essa ilicitude, ele não pode ser imputável. Não sei se vocês vão lembrar da aula anterior que eu dei o exemplo do meu filho na Chico's Brinquedos, ReHap, sei lá, uma loja de brinquedo, que ele ali naquela idade, 4 anos de idade, ele apaixonado por aqueles carrinhos Hot Wheels, entendeu que não havia nenhum problema pegar um daqueles, colocar na mochilinha dele. Obviamente, eu não lembro se fui eu ou a mãe que percebeu. E aí, obviamente, nós voltamos para a loja, tal, pedimos 1 milhão de desculpas, né? Eu acabei até ficando sem graça e comprei o carrinho, etc, etc. Mas, enfim, o que cabe aqui é que uma criança, né, como ele, de 4 anos de idade, embora aquele fato tenha sido típico, porque se amolda a figura do furto, não havia nenhuma excludente da ilicitude aparentemente, né? A não ser que alegasse estado de necessidade, por exemplo. Ora, então o fato é típico e ilícito. Mas por que uma criança de 4 anos não sofreu ou não poderia sofrer nenhum tipo de sanção penal? Porque faltava a ele justamente a capacidade de compreensão e de discernimento, que é elemento da culpabilidade, que é a chamada imputabilidade. Então, a imputabilidade nada mais é do que, ela tem duas características, são duas formas de enxergar. Imputar significa atribuir a alguém responsabilidade penal, porque entende-se que aquela pessoa compreende o caráter ilícito do fato e consegue se determinar de acordo com esse entendimento. E a outra face da ideia de imputabilidade é justamente o quê? Esse conjunto de características que levam à capacidade de discernimento, né? Nós vamos estudar isso com profundidade, né? Ou seja, nós seres humanos, nós temos um período de maturação psicológica, que hoje a ciência fala em 25 anos, né? A partir dos 25 anos é que o cérebro do indivíduo está completamente formado aí para a compreensão do caráter ilícito do fato. Mas então por que adotou 18 anos? Nós vamos ver já já. Uma questão de política criminal que nós vamos ver já já. Então voltando aí para a lousa grande, olha só, o Brasil, né? Olha só, então nós temos aqui, ó, 2 elementos da culpabilidade. O momento intelectivo, né, lá dentro da cabeça do indivíduo, lá, a integridade biopsíquica, a perfeita saúde mental do indivíduo, e o momento volitivo, aferida essa capacidade, aí nós vamos analisar o que? O domínio da vontade, né? Ele era capaz de compreender e ele agiu livremente na sua vontade, né? Ele consegue controlar os seus impulsos, ele agiu de maneira coerente com a sua capacidade de entender e não de uma maneira impulsiva, tá? Nós vamos ver isso já já. Beleza? Então, olha, o Brasil adotou o critério, vou deixar aberto aqui, caso, né, vocês queiram aí fazer algum tipo de anotação. O Brasil adotou
o critério cronológico, né? Ou seja, a partir dos 18 anos, a pessoa é presumidamente imputável, presume-se a partir dos 18, porque ela pode eventualmente apresentar uma enfermidade mental. Então, completou 18, há uma presunção relativa de imputabilidade a partir dos 18 anos, porque se acredita que aquele indivíduo já tem capacidade de discernimento. Agora, a partir dos 18, a incapacidade vai ter que ser comprovada, ou seja, algum tipo de enfermidade mental ou até mesmo a embriaguez, nós vamos ver aí como é que isso funciona, legal? Então, olha só, doutores, será que a imputabilidade é sempre sinônimo de responsabilidade, né? Será que a imputabilidade é sempre sinônimo de responsabilidade? Olha só, uma coisa leva a outra, né? Muitas vezes se usa aí a responsabilidade como sinônimo de imputabilidade, né? Mas na verdade, a responsabilidade decorre da imputabilidade. Nós só vamos dizer que alguém é responsável pelo crime depois de nós aferirmos a imputabilidade do indivíduo, ou seja, a sua capacidade de discernimento e de se posicionar de acordo com a conduta que ele praticou. Tá? Então, responsabilidade não é sinônimo de imputabilidade. Uma coisa leva a outra. Uma vez aferida a imputabilidade que o indivíduo é capaz de compreender, aí sim ele será responsabilizado. Porque caso contrário, se ele não tiver a capacidade de discernimento, aí nós vamos classificá-lo como inimputável. Tá? Então, vamos fechar aqui o conceito. Olha só, momento da constatação da imputabilidade. Lá o artigo 26, se vocês fizerem a leitura dele, ele vai falar que a aferição dessa capacidade de compreensão é no momento da ação ou da omissão, né? Até rimou aí, ó. Deu para fazer um poema, né? A aferição da capacidade de compreensão é verificada, né, no momento da ação ou da omissão. Ou seja, o indivíduo pode ser que naquele momento da ação e da omissão ele tinha plena capacidade de entender, mas ele tinha algum tipo de enfermidade mental. Isso é feito através de perícia, né? A perícia médica é que vai constatar se ao tempo da ação ou da omissão o indivíduo tinha completo ou plena capacidade de entender a ilicitude daquela conduta que ele está praticando. Tá? Então guardem a aferição da culpabilidade, a aferição da imputabilidade é no momento da ação ou da omissão. Nós podemos ter pessoas totalmente saudáveis que por um surto psicótico naquele momento da conduta não conseguem compreender o que estão fazendo, e o contrário também é verdadeiro. Nós podemos ter pessoas que são, no primeiro momento, classificadas com algum tipo de enfermidade mental, mas que, no momento de lucidez, praticam o crime conscientes do que estão fazendo. Tá? Agora, isso aqui é uma regra de processo penal, só para que vocês tenham linkado aí com a matéria. Eu sei que ainda o nosso escopo aqui, o nosso objetivo não é estudar o processo penal, mas o artigo 152 do Código de Processo Penal diz o seguinte: se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça. Então, se uma vez no curso do processo, né? Então nós não estamos olhando para o momento da ação ou da omissão, nós estamos olhando para o momento processual. Se no curso do processo se aferir que houve uma enfermidade mental, aí esse processo vai ficar suspenso. Regra de processo penal, apenas para vocês conhecerem. Tá? Então, sistemas de imputabilidade. Tá? Sistemas de imputabilidade. Só tomar uma aguinha aqui. E, bom, enquanto eu tomava água, eu verifiquei que a gente está quase batendo os 20 minutos. Então, doutores, eu vou interromper por aqui esse bloco da aula e a gente volta na sequência. Tá legal? Até já, então.